para essas pessoas que aqui estão, para aqueles que estão nas redes sociais e para aqueles que ainda assistirão essa palestra, essa palavra, e receberão do Senhor a porção que o Senhor separou para eles. Em nome de Jesus, que só o Espírito Santo de Deus possa agir nesse lugar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória, saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Eu queria agradecer ao pastor Múcio pela oportunidade, pastor Murilo. É sempre uma alegria poder trazer a palavra do Senhor. E muito interessante que, eu vou revelar daqui a pouco algo, muito interessante que o pastor Múcio me convidou no domingo para trazer a palavra, mas a palavra que eu estou trazendo hoje, Deus já tinha me dado na semana anterior. E achei bem interessante que casou com o texto bíblico que ele leu na abertura do culto. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Está aí na tela. Isaías 12:2. Isaías 12:2. Quem achou, diga glória a Deus. Isaías 12:2 diz assim: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo. Aleluia, glória a Deus. A igreja pode sentar? Glórias a Jesus. Deixa eu só avançar aqui, porque eu tenho que controlar duas coisinhas. Bem, irmãos, eu perguntei há pouco a vocês, né, se vocês têm fé. E fé é uma coisa que a gente, com o tempo, na caminhada com Jesus, você vai aprendendo o que é fé. A palavra de Deus nos esclarece o que é fé, a gente vai ver agora nos versículos bíblicos. Mas a gente, quando está no mundo, a gente quer primeiro ver para depois acreditar. Mas com Jesus você primeiro tem que acreditar para depois ver. E hoje eu vou trazer um assunto bem atualizado. Vocês vão entender por que eu estou falando em atualizado. Porque exatamente fala de acreditar naquilo que é impossível e assistir Deus fazer. Então a palavra de Deus diz aí em Hebreus 11:6, deixa eu colocar na tela para vocês. Hebreus 11:6, uma palavra curta e objetiva, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus se agrada de quem tem fé, de quem acredita. É simples, a palavra de Deus ela não tem palavras rebuscadas, você não precisa falar 500 palavras distintas no dicionário para poder pregar a palavra de Deus. É uma palavra simples. Jesus era simples na pregação da palavra. Ainda na palavra de Deus você tem em Hebreus 11:1, deixa eu passar aqui. Hebreus 11:1 você tem, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É você acreditar que algo pode acontecer segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade nem a sua, porque a decisão de Deus, a opção de Deus, ela é perfeita. A minha e a sua, ela é falha. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por alguns caminhos para entender que vai ser do jeito dele, não vai ser do meu jeito nem do seu. Bem, então aqui eu trouxe para vocês algo definido pela palavra de Deus, o que é fé. Mas a nossa fé ela é confrontada no mundo dia a dia. E às vezes você é confrontado no trabalho, por um irmão da igreja, por alguém novo que chega, que quer saber um pouco mais da palavra, lá na rua, no seu prédio, e alguém vai dizer para você: mas você não é crente, você sabe disso, como é isso? Vai tentar botar você numa enrascada.
Porque o inimigo, ele não brinca em serviço, ele não brinca em ser diabo. Mas muitas vezes a gente cai nessas enrascadas por desconhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é isso? E tem situações que você não sabe responder. Primeiro, porque você não aplica a sua fé. O brilho de Cristo não aparece em você onde você anda. E você não tem conhecimento da palavra de Deus para poder discutir ou poder explicar para alguém o que Deus faz. Algumas pregações atrás, que eu tive a oportunidade aqui, eu trouxe essa imagem que eu vou mostrar aí. E alguém lembra quando eu preguei sobre Jonas? E eu preguei sobre trouxe essa imagem porque várias vezes na minha vida eu fui questionado por pessoas dizendo: vocês crentes acreditam em balela. Acredita num livro que vem me dizer que um homem foi engolido por um peixe e ficou vivo não sei quantos dias. Piada. E aí eu falei: Senhor, eu tenho que ter conhecimento bíblico para rebater isso, e também à luz da ciência, à luz da história. E eu fui atrás. E Mateus 12, 38, 40, né? A palavra de Deus diz que todo mundo sabe que Jonas foi engolido por um peixe, ou uma baleia, ou um cachalote, seja o que for. Mas Jesus respondeu essa pergunta. Mateus 12, 38 a 40, diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ora, se Jesus disse que era baleia, é baleia. Então eu já tenho uma resposta aqui, para eu poder responder às pessoas. Vocês vão entender mais na frente porque eu estou trazendo esse exemplo, ok? E aí você vai ter ainda informações que eu também trouxe naquele dia, mostrando, à luz da ciência, olha lá, 21 metros tem essa baleia. Será que um homem não cabe aí dentro? Estou mostrando a você, à luz da ciência e à luz da palavra de Deus, que isto foi verdade. É possível um homem caber dentro dessa baleia? Com certeza. Ainda mais na frente, eu também trouxe, na oportunidade que me foi dada, escapou aqui. Só um momento. Essa imagem. Esse animal consegue, a área da boca desse animal é de mais de 7 metros cúbicos. Cabem outras pequenas baleias dentro dessa boca. Então pronto, essa conversa já acabou. Eu já provei que realmente o homem cabe dentro da baleia. Mas o cético, ele não vai acreditar em mim. Ele vai querer ver, quem está na carne vai querer algo real. E eu vou dar algo real para ele. O que foi algo real? Esse algo real aconteceu com marinheiros da Marinha Britânica, onde os repórteres, os jornalistas da época, constataram com fotos, com relatórios, que 2 marinheiros passaram horas dentro de baleias e foram resgatados depois. Ora, agora eu vou acreditar, meu irmão, em você. Você acredita que Jonas ficou dentro de uma baleia? E agora eu vendo essa reportagem, essa informação histórica, agora eu acredito em você. É assim que o mundo faz. Eles só acreditam se você tiver uma prova palpável que ele possa pegar. Amém? Estão entendendo até aqui? Bem, pastor Múcio falou do texto bíblico e ele ressaltou sobre a paz de Israel. Não foi isso, pastor? Amém. Semana passada, como eu disse, o Senhor me mostrou uma visão sobre algo que aconteceu em Israel. Eu não conhecia a fundo, eu conhecia superficialmente. E fui pesquisar sobre
esse fato. Esse fato aconteceu em 1973, a batalha que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas para a gente entender tudo isso, para a nossa fé ser exacerbada, eu vou mostrar para vocês aquilo sobre o que eu vou falar hoje, trazer a luz da palavra de Deus. Essa semana, para quem gosta de jornais, assistir notícias na internet, vocês estão assistindo que Israel foi atacada pelos palestinos. Israel está respondendo à altura. Tudo aquilo é para que se cumpra a palavra de Deus. Mas muita gente trata desse assunto e não conhece a história daquilo ali. A história e o que diz a palavra de Deus. Gente, Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Ele cuida de mim, de você, de uma forma extraordinária. Mas para que a gente entenda a nossa relação cristã com Israel, porque lá existem os judeus, que é o povo de Deus, mas existem também judeus cristãos. Eu não sabia disso. Existem judeus cristãos. Mas nós precisamos entender primeiro o que aqui é tão pequeno para mim, irmão. Deixa eu me localizar para eu poder não falhar para vocês. Então vamos entender. Por que Israel? Eu vou ler para vocês Deuteronômio 7, de 7 a 9. Por que Israel? Olha o que Deus vai falar. O Senhor os amou e os escolheu. Deuteronômio 7, do 7 ao 9. Quem quiser acompanhar. O Senhor os amou e os escolheu. Não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor os amava e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e o cumprem os seus mandamentos. Meu irmão, eu e você, nós somos pequenos. Veja que Deus escolheu a nação de Israel porque ela era pequena. Mas Deus tem um cuidado muito grande conosco. Aqui eu estou mostrando para vocês a base bíblica, por que Deus escolheu Israel. E Ele quer, para mostrar e provar para o poder de Deus ao mundo, que Ele pega o pequeno e exalta. O grande, Ele abate. Deus faz do jeito que Ele quer. Amém? E aí a gente vai entendendo um pouco mais. Eu trouxe aqui também. Trouxe também um mapa que a gente fala da diáspora judaica. Tudo é para vocês entenderem a aplicação da palavra de Deus, que já já a gente vai mostrar. A diáspora judaica foi um momento onde os romanos expulsaram os judeus da terra deles, e eles saíram espalhados pelo mundo. Aí no mapa você tem os caminhos que os judeus fizeram, fugindo da sua terra, e tomaram residência em vários países do mundo, principalmente Estados Unidos, boa parte da Europa, existiam judeus. Ok? Você está entendendo até aqui? Esses homens, essas pessoas tiveram dificuldades, porque uma coisa é você estar no meio dos seus, outra coisa é você ir para uma terra estranha. E nessa terra estranha são outros costumes, são outras culturas, são outros deuses que muitas vezes são impostos para que você conviva com eles. Se você pegar hoje, eu tenho uma amiga na França, e a França já existem mais mesquitas do que igrejas cristãs, porque eles foram se filtrando. E os muçulmanos, eles têm 7, 8 filhos, e os cristãos muitas vezes um só, nem quer ter um, né? Então, bem, mas é só para vocês entenderem que esse povo foi espalhado pelo mundo, eles tinham a terra que Deus prometeu, foi o povo escolhido por Deus, foi espalhado pelo mundo, e agora a gente chega num momento muito conhecido. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Momento muito conhecido,
de todos que vem a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, os alemães foram derrotados, e depois que foram derrotados, eles, conforme toda regra de guerra, eles tinham que indenizar os que venceram, os americanos, os aliados. Isso causou um grande problema econômico àquele país. Além de ser derrotado, tudo isso, volto a dizer, estou explicando a vocês para que vocês entendam o amor de Deus pelo povo de Israel. Depois disso, o que aconteceu? Surge um homem endemoniado por natureza. Não é isso aí, perdão, irmãos. Desculpa essas paradas, é porque é muito pequeno aqui para eu enxergar. É culpa minha. Ah, Jesus. Vem a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial aparece um homem chamado Hitler. Todos vocês conhecem. E veja bem que esse homem ele se aproveita de um momento difícil daquela nação. E ele vem como um populista, trazendo ideias, pensamentos. E esses pensamentos, meus irmãos, não se surpreendam com o que eu vou dizer para vocês. Eles são hoje difundidos na nossa nação. Pensamentos socialistas, pensamentos que o governo é quem toma conta de tudo. Hoje só faltam dizer que quem botou Covid no mundo foi o presidente Bolsonaro, né, pastor? Só faltam dizer isso, né? Cada um tem sua culpa, cada um tem o seu peso, mas entendam, um homem como Hitler, ele tinha que pegar um bode expiatório. Quem foi o bode expiatório? O povo judeu. Ele disse que os judeus tinham riquezas, ele disse que perderam a Primeira Guerra Mundial por causa dos judeus. Então vamos matá-los. E isso se popularizou dentro da Alemanha. Eu tenho amigos alemães que conversei com eles se envergonham disso. Mas o povo judeu foi massacrado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. E milhões de judeus morreram naquela batalha. Você está entendendo? Até agora, meu irmão. Amém. Tudo isso eu preciso estar passando para vocês, para que vocês entendam, de novo, o amor de Deus por Israel. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi criada as Nações Unidas. Eu digo isso porque muita gente não sabe disso. Na primeira reunião das Nações Unidas, exigiram-se criar o Estado de Israel. A Inglaterra dominava aquela região do Oriente Médio, vamos criar o Estado de Israel. Pega esses judeus do mundo todinho, eu estou trazendo uma linguagem mais fácil, e volta para onde? Para a terra que foi prometida para eles, mas a terra estava ocupada. Imagina dizer, você vai para uma casa, agora sai todo mundo porque a casa agora é outro dono. E aí, aqueles povos que estavam ao redor da região de Israel, imediatamente se revoltaram. Imediatamente partiram para cima de Israel. Ora, Israel estava nascendo como um bebê. Como é que um bebê pode lutar com um adulto, guerreiro, experiente? Lembra de Davi? Davi não era guerreiro. Como é que ele foi lutar com um gigante? Na força dele? Não. O povo judeu que voltou para Israel, que foi tomar posse da sua terra em 1948, esse povo, ele foi perseguido pelos egípcios, os sírios, Jordânia, Irã, Iraque, Emirados Árabes, todo mundo que estava ao redor ali, atacando o povo judeu. Você está entendendo até aqui? Amém. Eu quero, ainda falando para as pessoas que são céticas, que não é o caso de vocês, mas para aqueles que são céticos, eles começam a dizer que essas coisas de Bíblia só tem lá atrás, só tem no Velho Testamento, só tem na época de Jesus. Hoje não acontece mais. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui. 2 Coríntios 12:9, disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mas, irmão Washington, o povo judeu não acredita em Jesus. Eu sei, mas é o povo de Deus. Nós fomos enxertados na figueira.
Nós fomos adotados, vamos dizer assim, usando uma palavra mais atualizada. Mas o Senhor, a palavra diz que Ele vem buscar o seu povo. E esse povo tem valor para Deus. Amém? Já já vocês vão visualizar o milagre e a palavra de Deus refletida nesses slides aí. Bem, então para que se cumprisse a palavra de Deus, abra sua Bíblia, Isaías 66, do 8 ao 16. Isaías 66, do 8 ao 16. Talvez você esteja dizendo, irmão, isso aí era mais para a escola bíblica, né? Não. Você vai ver o poder de Deus se manifestando já já. Diz assim, Isaías 66, do 8 ao 16. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? O que é que ele está falando aqui? O Estado de Israel nasceu num só dia. Deus, isso é um cumprimento da promessa de Deus. E ele diz, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Por que você diz que é Israel? Escuta, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estendereis sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém que consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada, entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então assim, a profecia se cumpriu em 1948, na criação do Estado de Israel. Era bíblico, estava na Bíblia. Então hoje, agora eu já sei dizer, para quem não conhece a palavra de Deus, que aquilo que aconteceu, o Senhor já disse lá atrás. Amém? Glórias a Jesus. Prosseguindo, agora começa o que eu acho mais lindo desse texto. Desculpa, 20. Eu vou falar para vocês sobre a batalha do Yom Kippur. Alguém já ouviu falar nisso? Uma pessoa lá atrás, uma magna, isso era uma bênção. Batalha do Yom Kippur é o dia do perdão para os judeus. Então nesse dia, os judeus não fazem nada, apenas oram. Oram, descansam e oram ao Senhor durante todo dia, fazendo as preces. E aconteceu em 1973, não aconteceu lá na época da Bíblia não, tá certo? Aconteceu em 1973, em outubro de 1973, a batalha chamada Batalha do Yom Kippur. É isso? É, Yom Kippur. E nós vamos tratar aqui de 3 milagres, foram inúmeros milagres dessa batalha, e durante as outras guerras que Israel teve com os vizinhos palestinos e muçulmanos. Você pode confirmar isso que eu estou falando. Pode chegar em casa, olhar no YouTube, você vai ver centenas de vídeos e relatos históricos do agir de Deus com o povo de Israel. Só para você ter uma noção, recentemente eu assisti
essa semana os mísseis estavam lá atacando e a bateria antiaérea de Israel devolvendo a carga contra os palestinos. Tem um vídeo muito interessante, minha gente, que são os palestinos que filmam esse vídeo, um vídeo da década de 80. E eles dizem: o Deus de Israel está destruindo os nossos mísseis. Não é a bateria antiaérea de Israel, é o Deus de Israel. Os mísseis estouram no ar. Então, por que eu estou pensando, ou por que eu vou convencer alguém que não acredita em Deus, que o Deus só falava lá na época da Bíblia, que Deus só agia na época da Bíblia, que foi escrita a Bíblia? Não, Deus ele age hoje. E eu estou trazendo para vocês aqui comprovações históricas e bíblicas que Deus continua agindo, amém? Glória a Deus. Então vamos para frente. O primeiro milagre que eu vou contar para vocês é o milagre que ocorreu nas colinas de Golã. Ora, eu disse que no Yom Kippur os israelenses estavam orando. E eles foram pegos de surpresa com o ataque dos egípcios e o ataque dos sírios. O que é que a Bíblia diz para a gente para orar? O que é que ela diz antes de orar? Vigiai e orai. Eu percebo que nessa batalha os israelenses não vigiaram, eles só oraram. E o que aconteceu? Os egípcios vieram através do canal de Suez, entraram com quase 2.000 tanques inimigos contra Israel, e os sírios atacaram pelas colinas de Golã. Imagine o seguinte: está lá o Egito do lado de lá, o canal de Suez, um vale, Israel está lá no meio, e aqui são as colinas de Golã, que hoje está na mão de Israel. Dessa colina eu consigo ver todo o vale. Então eles tomaram as colinas e, se eles conseguissem invadir, eles dominariam Israel. Mas Israel estava orando. Bem, mas o que aconteceu? Os israelenses entrou em batalha com os egípcios, e depois de 4 dias de batalha, as forças de Israel foram reduzidas a 3 tanques de guerra. Meu irmão, para pensar, como é que com 3 tanques eu vou defender uma nação? E aí a gente vê o cuidado de Deus com esse povo, porque bastava aos sírios descer, eles já estavam em cima da colina, bastava que eles destruíssem aqueles 3 tanques e avançassem para Israel, não tinha mais defesa. Para Jerusalém não tinha mais defesa. E o que aconteceu? Veja o agir de Deus. Eles estavam a 600 metros dos tanques de Israel. E de repente, aquela multidão de tanques sírios deu meia volta e foi embora. Por que deu meia volta e foi embora? Após a guerra, jornalistas foram entrevistar o comandante do exército sírio. Eu estou falando em 1973. Eu já era nascido. Alguns de vocês também. 1973, quando entrevistaram o comandante do exército sírio e perguntaram: por que você não aproveitou a oportunidade? Porque existiam observadores internacionais. Por que você não aproveitou a oportunidade e destruiu os 3 tanques? Ele disse o seguinte: nós recuamos porque vimos muitos anjos voando sobre os tanques israelenses. E uma mão veio do céu e fez um sinal para que parássemos. Logo, nós recuamos. É um milagre ou não é um milagre? Foi Deus ou não foi? Quem está dizendo que foi Deus? Os sírios. Os teus inimigos são eles que vão ver em você a presença de Deus, onde você passar. Os teus inimigos é que vão reconhecer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E veja o cuidado que Deus tem comigo e com você. Aquela nação, como o pastor disse, precisamos orar por Israel, sim. Mas tenha certeza, a mão de Deus está sobre Israel. Quando Israel estiver cercada,
Deus estará às portas. Jesus estará às portas, descendo do céu para salvar aquela nação. Você crê nisso? Amém. Está entendendo, irmãos? É diferente, né? Mas eu quero trazer esse conteúdo para que enriqueça a sua fé. Segundo a palavra de Deus diz em Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com minha mão direita vitoriosa. Está lembrado o que é que o comandante do exército sírio disse que viu? Anjos em cima dos tanques e uma mão. A mão direita vitoriosa do Senhor. Amém? Salva de palmas para Jesus. Bem, vamos lá. Segunda situação que aconteceu, eu chamo de campo minado. Um segundo milagre. Uma companhia estava se deslocando nessa mesma guerra, viu, gente? Estava se deslocando. Companhia é um grupo de soldados, de militares, se deslocando, e eles chegaram, e o chefe deles, o comandante, detectou que tinha um campo minado naquele lugar. Pisou na mina, explodiu. Perde perna, morre, destrói tudo. Como é que você passa por um campo minado? Não tem como passar. E o que é que eles decidiram fazer? Eles decidiram se rastejar pelo chão e com um facão e tocando na terra, cavando a terra, e se tocaria na lateral da mina. Ela explode quando pisa em cima. Está entendendo até aí? E eles foram fazendo isso. E o que aconteceu? Aconteceu que um dos soldados começou a orar. Ele começou a orar. E na hora que ele estava orando, apareceu um vento forte. E esse vento forte fez com que eles não enxergassem, levantou muita poeira. E quando o vento baixou, eles conseguiram ver com os próprios olhos todas as minas, vamos dizer assim, desenterradas. Quem é que faz isso, meu irmão? É Deus. Quando você ora, tudo aquilo que está oculto, Deus revela. Quando você ora, aquilo que era para ser uma armadilha para você, Deus lhe dá os instrumentos para destruir. Segunda vitória de muitas que Deus deu nessa batalha. Isso é o sobrenatural de Deus ou não é? Ou é a história da carochinha? São relatos históricos que comprovam que Deus continua agindo na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus em Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deus não te entrega nada pela metade. Deus, ele é perfeito. O plano de Deus é 100% perfeito, sempre. Não tem plano B. Com Deus só tem plano A. E aquele plano de Deus sempre dá certo. O meu plano e o teu plano, você pode ter milhares. Possivelmente todos deem errado. Mas se estiver dentro da direção de Deus, para tudo que você for fazer, vai dar certo, meus irmãos. Amém? Então, não desvie o seu coração da palavra do Senhor. Uma vez, eu fui chamado para ser professor da escola bíblica, professor volante, não é assim, pastor? E aí meus meninos diziam assim: pai, isso não vai ser nem a marcha do carro, quanto mais o volante. E aí eu cheguei para o pastor, eu queria que o pastor orasse por mim. Eu falei: pastor, eu fui chamado aqui. E o pastor chegou e falou assim: está vendo isso aqui? Não se desvie daqui, nem para a direita, nem para a esquerda. É isso aqui que você vai fazer. E eu fiquei triste, porque eu queria que ele orasse aquela oração, sabe, pastor? Mas foi a melhor instrução que ele me deu. É seguir a palavra de Deus. O remédio para tudo está aqui. A solução para tudo está aqui. Amém? Vamos seguir, tá já terminando. Terceiro e último milagre que eu estou trazendo. Ocorreram vários milagres nesse momento dessa batalha, ok? Um oficial israelense chamado Salomão. Esse homem está vivo até hoje. Ele também está na internet, um vídeo dele.
Ele diz que ele foi alvejado pelos inimigos. E quando ele foi alvejado pelos inimigos, ele ficou ferido, sozinho no campo de batalha, e ele escutou os sírios descendo das montanhas com suas armas. Ele disse: eu não sei quantos foram, eram muitos, mas eu escutava eles engatilhando as armas para me fuzilar. E foram chegando mais perto, descendo e chegando mais perto. E naquele instante que eles engatilharam as armas para matar o oficial Salomão, do exército israelense, Salomão ouviu uma luz muito forte em cima dele. E uma voz que disse, Salomão disse lá no relato dele, que não foi qualquer voz. Ele disse que tem certeza, foi a voz do Senhor. E ele diz assim, a voz do Senhor para ele: você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Percebe que Deus lá em Josué, em vários textos bíblicos, quando Ele quer falar comigo, com você, Ele diz para você: seja forte, tenha fé, confie, não tenha medo. Deus diz para mim e para você esta noite: não tenha medo, seja forte. Meu irmão, parece, eu não tenho certeza, que eu tive Covid 2 vezes, parece. As 2 vezes me tratei. Eu tive muito medo. Eu tive medo de morrer. Eu tinha medo de não chegar na outra semana. Porque a gente vê tanto terrorismo na televisão. A doença, ela existe realmente. Mas Deus me fez lembrar de tudo que Ele me prometeu, das coisas que Ele já me mostrou. Então, por que ter medo se o Deus está no controle de todas as coisas? Ah, meu irmão, é fácil falar. Imagina a história de vida desses soldados israelenses. Até hoje, na mente dele, tu acha que ele deixou de acreditar em Deus? Eles assistiram o milagre. E tem outros e outros relatos, meus irmãos, de soldados vestidos de branco. Vários tanques de guerra, eles pararam com um soldado só, israelense, e eles levantarem as mãos, e aquele soldado achar que aquilo é uma loucura e levar aqueles homens para o quartel. Um soldado só. E depois eles afirmarem: havia um exército todo de branco com você, como é que a gente não ia se entregar? Então isso é para que você entenda que Deus, Ele é o Deus ontem, hoje e eternamente. Ele diz: eis que estarei contigo todo o tempo. Ele está conosco em todo o tempo. Por que ignorar a presença de Deus nos momentos que a gente deveria estar dando atenção a Deus, perguntando: Senhor, é isso que eu devo fazer? É essa a decisão que eu devo tomar? Meu irmão, confia no Senhor. Jesus disse: crê somente. Ele podia dizer: crê em mim, mas ele acrescenta: crê somente. É só isso. Acreditar que Jesus pode transformar a minha e a sua vida. Amém? Você crê? Glórias a Jesus. Estou terminando. A palavra de Deus diz em Salmo 91:15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus está dizendo, em outras palavras: tu vai passar dificuldades, mas eu estarei contigo. Eu vou passar com você. É diferente de passar sozinho, irmão. É diferente de passar sozinho. E ele ainda diz mais: na hora da angústia eu vou te livrar e o glorificarei. O oficial Salomão, foi a hora da angústia. Ele viu os inimigos chegando para matá-lo. Ele sabia: vou morrer, acabou aqui. Mas o Senhor chegou no momento certo. Deus chega no tempo dele. E é o tempo certo. Ah, mas a minha conta que eu tenho para pagar é segunda-feira. Esse é o teu tempo. O tempo de Deus é outro. Mas você tem que ter obediência e tem que acreditar em Deus. Deixa eu dizer uma coisa triste. Muitos crentes não acreditam em Deus. Porque na hora que aperta, vão buscar até outras coisas que não deveriam buscar. É para alguém que tem que escutar isso aí. Busca a palavra de Deus. Como eu disse, meu pastor deu essa instrução lá atrás. Está aqui, essa Bíblia eu ganhei dele. Está aqui escrito. Só uso ela. Mas a palavra é de Deus, não é do homem.
Deus ensina com isso aqui. Eu gostaria de ler muito mais do que eu leio hoje. Mas não tenha dúvida que Deus, Ele abre os nossos olhos espirituais para que a gente enxergue. As escamas caem para que você veja o quanto Ele pode e Ele faz na vida do ser humano. Amém? Estou terminando. Então o Senhor diz: Cristo invocou? Sim. Deus respondeu? Sim. Deus esteve com Jesus na angústia do Calvário? Sim. O Senhor retirou ele de lá, passou daquele momento para que eu e você tivéssemos salvação. Jesus morreu por nós. E eu digo para você, meus irmãos: meu irmão, você não sabe a dificuldade que eu estou vivendo. Nem você é a minha. Mas Deus é aquele que cuida de cada um de nós, do jeitinho dele. Ele conhece o meu coração e o seu coração. Ele conhece o que você gosta de comer. Ele conhece como você gosta de dormir. As palavras que você gosta. O louvor que você gosta de ouvir. Deus sabe todas as coisas. Em Jó 14:7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Deus livrou aqueles homens lá na colina de Golã, há muito pouco tempo, em 1973. Por que Ele não vai livrar eu e você das nossas lutas, das nossas batalhas? Que louvor! Deus, Ele tem um amor incondicional por mim e por você. Deus não vai deixar de estender a mão para mim e para você. E tem uma notícia que eu quero te dar. Achei. Essa. Tem jeito. Para todo problema que você estiver passando, tem jeito. Deus ressuscita morto, Deus cura, Deus salva, Deus batiza com o Espírito Santo. Deus faz curas milagrosas. Mas se Ele precisar usar o médico, Ele usa também. Se precisar a sua cura física demorar meses ou anos, vai passar, mas Deus faz. Se Ele quiser fazer no estalar do piscar de olhos, Ele faz. Se Ele quiser cuspir no chão, fazer lodo e passar nos seus olhos, Ele também faz. Mas é do jeito dEle, não é do meu e do seu jeito. Como eu disse, se Ele tem amor, igreja, fique de pé, por favor. Se Ele tem o amor por esse povo de Israel, salvou esse povo no passado e no presente. Ainda hoje Deus cuida de Israel. Nós somos filhos de Deus, porque Ele não cuida de mim e de você. Jesus diz uma frase que eu gosto muito lá em Apocalipse 3:20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não pula a janela, Jesus não chuta a porta, Ele é elegante, educado, amoroso. O inimigo, o ladrão, é que ele entra para destruir. Você ouviu uma palavra falando do amor de Deus por Israel e por nós. Se você que ouviu essa palavra sentiu no seu coração de fazer uma aliança com Cristo, ou renovar a sua aliança com Cristo, levante sua mão em nome de Jesus. Alguém, em nome de Jesus. Deus bate a porta e dá essa oportunidade. O Senhor diz: aquele que me declarar diante de Deus, diante dos homens, eu declararei diante de meu Pai. Mas se você não declarar diante dos homens, não declararei diante do meu Pai. Você precisa, que nunca fez isso, vir aqui à frente e declarar diante de Deus e dos homens que o Senhor Jesus é o seu Senhor. Não é igreja, não é porta de igreja, é uma aliança com Deus. Deixa eu dizer só uma coisa, antes de terminar. Eu assisti essa semana algo que está passando na televisão sobre Abraão, falando sobre o livro de Gênesis. E eles usaram um recurso cinematográfico que eu achei lindo. Abraão foi resgatar o seu sobrinho Ló e mostra as flechas do inimigo para matar Abraão.
e o anjo segura a flecha e não deixa chegar em Abraão. A espada de cada um soldado do exército que está lutando lá de Abraão, ela flamejava. E eu fico imaginando o que Deus faz e continua fazendo por mim e por você. Quantos livramentos, né, pastor? Quantos livramentos, quantas coisas você não sabe que Deus fez. Por muitas vezes já tive pessoas me dizendo, profetas de Deus, dizendo, lembra daquele dia, aconteceu assim, assim, assim. Eu digo, opa, eu estava sozinho lá, ninguém sabe disso. Deus estava lá cuidando de mim. E Deus está cuidando de você. Alguém nesse lugar quer refazer sua aliança com Cristo ou fazer uma nova aliança com o Senhor? Alguém nas redes sociais, a gente precisa terminar em função da hora, mas a palavra de Deus foi ministrada e é o Espírito Santo quem convence o homem. Não sou eu não sei nada, eu sou apenas um instrumento. Alguém do lado direito, do lado esquerdo, que o Senhor te conceda uma nova oportunidade, que Deus abençoe. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor, abençoa cada um deles, ó Pai, derrama graça do céu, que eles saiam, Senhor, cheio da tua presença, ó Pai, e que eles recebam do Senhor um presente divino, Pai. Envia anjos, Senhor, para abençoar cada um deles, em nome de Jesus, amém.